Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje eu vou continuar falando aqui sobre o único Deus e os outros deuses, porque tem que existir essa diferenciação entre o Deus vivo e verdadeiro e os outros deuses dos povos que não passam de ídolos. São prata e ouro os ídolos deles, que são criados segundo a arte e imaginação dos homens. Isso, ao longo da história, aconteceu várias e várias vezes, porque toda vez que surgia um Deus, esse Deus era apenas um ídolo, não podia fazer nada. Diferentemente do único e Deus vivo e verdadeiro, que pode fazer todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, quando ele opera, quando a manifestação do poder dele acontece, isso traz algo bom para a humanidade, para as pessoas. Ele sempre faz alguma coisa para beneficiar alguém, porque aquela pessoa foi ele que criou, foi ele que deu vida e respiração e tudo mais para aquela pessoa. Então, de alguma forma, ele sempre ajuda. Ele dá um livramento, ele supre uma necessidade, ele opera um milagre, ele ressuscita alguém que já estava morto. Enfim, ele opera maravilhas. Ao longo da história, ele tem agido assim de geração em geração. E os outros deuses dos povos não podem fazer nada disso em tempo algum. Essa é a verdade, literalmente falando. E é essa verdade que todas as pessoas no mundo hoje, no século XXI, têm que se conscientizar mesmo, de que só há um Deus vivo e verdadeiro. Quando a humanidade se conscientizar disso, aí sim a humanidade vai ver o que é de fato um Deus de verdade, todo-poderoso, Deus de amor, Deus de justiça, Deus de vida. Então, é necessário diferenciar sim o único Deus dos outros deuses, para que fique sabido que existe um único Deus e as pessoas podem confiar nele, as pessoas podem esperar nele. Aqueles que esperam nele, de maneira alguma ele vai decepcionar. Pelo contrário, ele vai fazer algo que aquela pessoa o espera. É assim que acontece. Então, esse Deus vivo e verdadeiro, ele pode trazer à existência coisas que não existem. Já está escrito isso. E muitas pessoas já comprovaram esse fato. E que hoje a humanidade tem que constatar isso também. Para que assim as pessoas possam entender que só há um Deus. Não adianta começarem a inventar outros deuses segundo as suas conveniências, segundo a sua imaginação. Por mais que alguém consiga esculpir uma imagem e fazer dela um Deus, aquela imagem ali nunca vai ser um Deus de fato e verdade que possa se comparar ao Deus vivo e verdadeiro. Em nenhum momento isso vai acontecer. Não adianta. Você vai perder o seu tempo. Você vai se prostrar, vai adorar, vai fazer uma oração, uma oferenda, um sacrifício para alguém que não pode fazer nada em tempo algum. Mas o Deus vivo e verdadeiro pode. E ele já provou isso várias vezes ao longo da história da humanidade, com provas incontestáveis de que ele é sim o único Deus, que opera maravilhas. Então, todo aquele que nele crê já está justificado, tem paz com ele, já foi reconciliado com ele, através da obra redentora de Cristo Jesus, que foi consumada na cruz. Então, é motivo de se regozijar. Todos os países do mundo têm que se regozijar assim no seu Criador, que é o único e verdadeiro Deus. Não existe mais ninguém. Quem pensa que existe outro Deus está totalmente cego, está totalmente enganado, está totalmente errado, está totalmente envolvido e enredado por uma divindade que não pode
lhe fazer bem nenhum. Todos esses deuses que existem por aí não têm nenhum préstimo. Essa é a realidade. Então todos têm que entender isso hoje. E por isso eu vou iniciar aqui falando sobre Deus, o Deus verdadeiro. E eu vou ler aqui o Salmo 86, onde está escrito assim: Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor. Ele já fala isso de forma muito bem clara. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor. Ou seja, nenhum Deus é semelhante ao Senhor. Nunca vai ser semelhante ao Senhor, em tempo algum. Porque o Senhor, que é o Deus vivo, é totalmente incomparável. É impossível alguém chegar a se equiparar com Ele em igualdade. Não pode existir isso. Então, ele fala muito bem claro aqui, ó. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. As obras que Deus fez, que Deus criou e que nós podemos ver com os nossos próprios olhos, todos os dias, quando olhamos para o céu, para o mar, para as florestas, para as montanhas. Essas obras são incomparáveis. Essa é a verdade. Porque o Deus Criador fez isso acontecer assim. Leia no capítulo 1 do primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, que você vai ver a criação de Deus ali sendo feita. Você faz parte dessa criação. Você tem que glorificar ao Deus que criou todas as coisas. Porque todas as obras dele são incomparáveis. Não há nada que se compare às obras dele em tempo algum. Essa é a verdade sobre o Deus vivo verdadeiro. Os outros deuses são falsos. Essa é a verdade. Então eu vou ler aqui, eu vou falar aqui agora sobre dois deuses que existem, que existem registros deles nas Escrituras. Então, o primeiro deus aqui é Baal. Está escrito assim: Baal era um deus venerado por muitas comunidades, também conhecido como Baal, Bel e Baal, entre os povos da antiguidade. Em Canaã, era muito venerado como deus do trovão. O seu nome é uma palavra semítica que significa senhor ou dono, sendo inicialmente um título que depois se tornou nome próprio. Então, Baal era um desses deuses que foi criado segundo a arte e imaginação dos homens. E nas Escrituras existe um texto que fala a respeito disso, onde Elias, que era o homem de Deus, o profeta, ele desafiou os profetas de Baal para um desafio. E isso aconteceu mesmo. E o desafio consistia em: o Deus que respondesse com fogo seria o verdadeiro Deus. E o único que respondeu com fogo foi o Deus vivo verdadeiro. Baal não respondeu coisa alguma. Não respondeu com fogo nem com nada. Porque ele não pode fazer nada. Baal não pode fazer nada em tempo algum. Mas o Deus vivo pode. E fez. E está provado na história. Então, ele é o único e verdadeiro Deus, sim, para sempre, não há outro. Essa é a verdade. Baal foi derrotado, foi humilhado, e os profetas dele foram todos mortos. Essa é a verdade. Está escrito, é um fato histórico. Para que fique sabido hoje que Deus é o Deus vivo e verdadeiro, não há outro, não há ninguém mais além dele. Todas as pessoas do mundo hoje têm que reconhecer esse fato, para que assim fique estabelecido em toda a consciência humana que há apenas um só Deus e ponto final. Então, o segundo Deus aqui que eu vou falar, na verdade, é uma deusa chamada Diana. Então está escrito assim: a deusa Diana
era uma divindade cultuada no mundo greco-romano. De acordo com a maioria dos estudiosos, o nome Diana era a designação latina da mesma divindade conhecida pelos gregos como Ártemis. A deusa Diana é mencionada nas Escrituras, no episódio em que seus devotos ficaram enfurecidos com a pregação do Evangelho na cidade de Éfeso. Então, os devotos de Diana fizeram isso. Eles ficaram mais ou menos 2 horas batendo nos peitos e dizendo: grande é a Diana dos Efésios. Ficaram fazendo isso por 2 horas. Mas essa deusa Diana é apenas mais uma deusa criada pela arte e imaginação dos homens. Ela não pode fazer nada por ninguém, assim como Baal nunca fez. Ela também não faz. Essa é a verdade. Isso tem que ser dito, porque o único Deus verdadeiro é incomparável. Em todas as suas obras, em seu poder, em seus atributos, ele é totalmente incomparável. Ele é o Deus vivo, o Deus invisível, o único que possui imortalidade e que habita em luz inacessível para qualquer pessoa. Então, esses deuses, Baal e Diana dos Efésios, eles precisam ser carregados pelas pessoas. As pessoas é que têm que fazer oferendas para eles, sacrifícios, têm que cultuar a esses deuses. Só que as pessoas que fazem isso são cegas e não enxergam a realidade de que eles são deuses falsos, são ídolos, mudos, que não podem fazer nada. Essa é a realidade de todos esses deuses. Então, as pessoas têm que entender isso hoje. Porque não dá para ficar mais assim. Debaixo do sol, onde nós vivemos, na superfície da terra, não existe mais lugar para esse tipo de coisa. Não tem cabimento isso. Não tem cabimento alguém acreditar em um Deus que é prata e ouro, é ídolo mudo, é criado pela arte e imaginação dos homens. Não tem como. Agora, crer no único Deus vivo verdadeiro, aí sim, vale a pena e compensa. Porque quando alguém crê no Deus vivo verdadeiro, esse Deus vivo verdadeiro, ele se revela a essa pessoa. Ele fala com essa pessoa. Ele se manifesta na vida dessa pessoa que crê nele. E assim, a pessoa é tomada por toda a plenitude de Deus no seu corpo, alma e espírito. Isso é bom demais. Isso concretiza a convicção e a certeza e a fé estabelecida no Deus vivo verdadeiro, que pode fazer todas as coisas. Então, é muito bom viver com Deus. É muito bom deixar os ídolos mudos e se converter ao Deus vivo verdadeiro, para que todos possam aguardar dos céus o seu Filho, que é o Senhor Jesus. Ele sim é o único que pode nos livrar da ira vindoura. Essa é a realidade. Essa é a diferença entre o Deus vivo e verdadeiro e os outros deuses dos povos. Então, para terminar aqui, eu vou ler um texto aqui das Escrituras, que está aqui no livro do profeta Isaías, para fechar aqui com chave de ouro, digamos assim, essa mensagem de hoje. Então, esse texto aqui vai falar sobre o Deus vivo e verdadeiro, para ficar esclarecido hoje aqui que ele é o único Deus e não há outro. Então, o texto diz assim, esse texto é o próprio Deus falando, e ele fala assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá.
Já está bem claro para você? Com certeza. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Já está muito bem claro para você isso aqui, que o próprio Deus está falando para você agora. E ele continua dizendo: eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ele está dizendo isso para você. Eu sou Deus. De forma muito bem clara e simples. E ele termina dizendo: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Ele faz a pergunta: quem impedirá o meu agir? Quem impedirá o agir de Deus? Quem? Quem pode responder essa pergunta? Agindo eu, quem o impedirá? Quem pode? Quem tem essa audácia, essa petulância, essa arrogância, essa prepotência, essa empáfia de responder isso diante do Deus vivo e verdadeiro? Até hoje não existe ninguém e nunca existirá, porque ninguém pode. Por isso, fica aqui esclarecido que os deuses dos povos não passam de ídolos mudos. É hora de você crer no Deus vivo e verdadeiro. Essa é a mensagem de hoje para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.